Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre um atacante que está indo bem pelo Campeonato Mineiro, que foi no caso especulado no Cruzeiro nessas últimas horas. Eu quero falar aqui com vocês quem é e também outras opções de reforço que o Cruzeiro já vem buscando no mercado e que pode ser anunciado até mesmo no final do Campeonato Mineiro, que eu quero trazer aqui algumas atualizações sobre o mercado da bola. Quero falar também sobre o time de base do Cruzeiro que vai ser integrado para treinar junto com o elenco principal na Toca da Raposa 2. Eu achei uma atitude bem interessante por parte da nova comissão técnica do Cruzeiro. Quero falar com vocês também sobre o caso envolvendo Wagner Pires, ex, no caso, presidente do Cruzeiro, e que assim foi condenado a pagar um valor. Eu quero comentar aqui com vocês qual que é esse valor, quais foram os motivos dessa primeira condenação, né, dele finalmente tendo que pagar alguma coisa pelo Cruzeiro, que deve ser, no caso, somente uma das primeiras ações que vão dar certo para ele ressarcir, né, um valor que ele roubou, podemos dizer assim, claramente do Cruzeiro, tá? Mas só antes de começarmos a aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando nessa marca de 32 mil inscritos e 400, então contei com a ajuda de todos vocês. Pedir também para se inscrever no nosso canal de cortes do Cruzeiro News, tá aparecendo aqui o card agora. O salve de hoje vai para duas pessoas. Primeiro vai para o Breno Miguel, ele que é lá de Governador Valadares, foi o primeiro a comentar no meu vídeo de ontem de noite. Valeu demais, Breno. E o segundo vai para William Lopes, que também comentou ontem no vídeo de noite, foi um dos primeiros também a comentar. Valeu também, William, ele que é lá de Felixlândia, em Minas Gerais. Valeu também. Então, caso você queira aparecer aqui no meu próximo vídeo, que vai sair hoje por volta das 6h15, no máximo 6h30, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Mas só hoje que começarmos, tem um recado muito importante para vocês, que é a respeito da BR4Bet, casa de apostas esportivas, patrocinadora aqui do canal, que assim, nessa quarta-feira vai ter alguns jogos bem interessantes que eu vou deixar aqui aparecendo para vocês, e que, como por exemplo, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Sporting, enfim, Internacional e Grêmio, com algumas odds pagando muito bem, como por exemplo no jogo do Paris Saint-Germain, do Internacional, e que agora você fazendo o seu registro e depositando o seu primeiro depósito na BR4Bet, você vai ter 100% de bônus nesse valor do seu primeiro depósito. Se você depositar R$100, você vai ter R$200 de banca para fazer as apostas, que nessa quarta, quinta-feira vai ter alguns jogos bem interessantes. Então corre, já faz seu registro na BR4Bet, tenho certeza que você vai gostar. Então vamos assim para as notícias. Quero começar falando com vocês sobre o time sub-20 e também a integração do time de base com o elenco principal, onde nessa última terça-feira teve a confirmação de que o elenco de base vai treinar também na Toca da Raposa 2, justamente para ter uma integração maior com a equipe principal. Eu achei uma excelente notícia, tá? Até porque o time de base do Cruzeiro no sub-20 nesses últimos anos tem sido muito aproveitado, e eu acho que eles treinar longe, por exemplo, dos jogadores e também do técnico Paulo Pesolano não compensaria, até porque eles próximos têm a chance de treinar junto com os atletas e também de ter uma avaliação muito melhor por parte do time principal. Igual eu falei para vocês, até no ano passado as atividades eram realizadas na Toquinha, na Toca da Raposa, onde as outras categorias de base também treinava, igual sub-17, sub-20, sub-15, sub-14, era tudo junto. Agora o sub-20 passando para a Toca da Raposa 2, que além de ter uma estrutura bem maior, né, ainda vai ter essa oportunidade de treinar com jogadores profissionais. Vale lembrar que antes somente os que eram aproveitados pelo time principal, que jogavam no time sub-20, eram puxados e treinavam em coletivo, né, com o grupo de cima. Agora vai ter essa integração muito maior, que eu achei uma excelente notícia, até porque o time de base do Cruzeiro, mesmo ano passado não tendo feito uma excelente temporada, uma temporada de razoável para boa, ainda assim teve excelentes atletas, vários jogadores que dava para ser aproveitado, inclusive do time principal para esse ano. Nessa terça-feira também teve algumas novidades em relação ao time de base, como por exemplo a nova contratação do técnico, que vai ser o Fernando Seabra, ele que no caso tem seus 38 anos de idade e que vai chegar para ser do time sub-20 do Cruzeiro. Excelente contratação aí do Fernando, até quem sabe no decorrer da semana eu faço um vídeo específico falando sobre ele, quais times ele já passou, mas assim, um time de base do Cruzeiro muito forte para esse ano e com a expectativa até mesmo dos jogadores receberem muito mais oportunidades, o que sem sombra de dúvidas é muito bom, principalmente pensando a longo prazo. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do Wagner Pires de Sá, onde nessa última terça-feira também ele foi condenado a devolver R$150 mil ao Cruzeiro, que no caso é um ressarcimento de valores do clube que foram usados
para custos de advocacia e tudo mais, que no caso ele utilizou os advogados do Cruzeiro para fazer, no caso, alguns trâmites, resolver problemas pessoais dele. Isso foi uma das várias indícios de que ele, né, fez malandragem aqui dentro do clube. Essa eu diria que é a menos grave, a que menos vai afetar no bolso dele, mas mesmo assim já sendo condenado esse valor de R$150 mil. Vale lembrar que ele ainda vai caber recurso a esse valor e tudo mais, ainda mais aqui no Brasil que demora muito tempo, então não duvido que esse processo vai até final do ano, mas já é uma notícia muito boa porque foi um dos primeiros processos que realmente o Wagner Pires foi condenado utilizando do Cruzeiro para uso pessoal, que foram várias atividades que isso aconteceu, principalmente entre 2018 e 2019. Para você ter uma ideia, ele ainda é investigado, tá, por essas irregularidades dentro do Cruzeiro, como por exemplo apropriação indevida, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Então essa aí que ele foi condenado a R$150 mil é apenas a ponta do iceberg, né, de todas as malandragens que ele fez aqui do Cruzeiro. E eu vejo que se a justiça for fazer valer a pena mesmo, né, vai pegar aí pelo menos uma punição absurda de alguns milhões de reais para devolver ao Cruzeiro e também passar pelo menos uns 3, 4 anos presos, que realmente o que eles fizeram aqui dentro do Cruzeiro, além de falta de caráter e tudo mais, foi um roubo absurdo, que se fosse uma empresa, por exemplo, com clube empresa e tudo mais, primeiro que a chance disso acontecer seria bem mais baixa, e segundo, se eles fizessem isso, eles próprios teriam que pagar do próprio bolso e já seriam presos, né, já sairia do Cruzeiro para cadeia, porque ele, o Itaí Machado e várias outras pessoas aí nesse passado recente do Cruzeiro foram fundamentais para colocar o Cruzeiro numa dívida de quase 1 bilhão e 200 milhões de reais, como chegou a ser ano passado, sendo que era algo próximo de 450 milhões em 2017. Então, se justificar esses gastos aí num ano que ganhou absolutamente tudo, né, em 2 anos seguidos muito bons, é realmente quase incalculável. Mas enfim, quero que deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou a respeito dessa notícia. Igual eu falei para vocês, primeiro das muitas que ele vai ser condenado, um valor ainda muito baixo, né, perto do estrago que ele fez ao Cruzeiro, sendo condenado a devolver apenas R$150 mil. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês é a respeito do mercado da bola e algumas atualizações importantes, como por exemplo, nessa última terça-feira foi divulgado por alguns portais do próprio Cruzeiro, alguns setoristas e também, no caso, páginas no Twitter e o site Bola VIP, que o Cruzeiro tem interesse em um dos destaques do estadual até aqui, que é no caso do Douglas Santos, ponta de 23 anos de idade, que atualmente está jogando pela equipe do Atlético de Minas Gerais, equipe que está em segundo lugar, inclusive, tem feito realmente uma campanha muito boa. É um jogador de 23 anos, ponta, que tem 1,68 m de altura, bem veloz e tem 8 jogos até aqui e 2 gols marcados, além de uma assistência. Eu confesso para vocês que eu ainda não tinha observado o jogador, tá? Eu já vi alguns lances aí, melhores momentos dele antes de gravar esse vídeo. É um jogador que já teve passagens por alguns times do futebol brasileiro, que eu quero comentar aqui com vocês. Mas assim, achei interessante o Cruzeiro demonstrar interesse justamente em alguns jogadores do campeonato estadual, até porque seria um valor muito mais barato do que se fosse pensar, por exemplo, a trazer um jogador vindo de fora, ou por exemplo, destaque de algum campeonato maior, principalmente do Campeonato Paulista, que é muito valorizado. O Cruzeiro já demonstrou interesse no Zeca, por exemplo, que eu quero falar com vocês daqui a pouco. De acordo com o site Transfer Market, o jogador é avaliado em algo próximo de 1 milhão e 400 mil reais, mas eu acho que dificilmente, tá, a equipe do Atlético vai pedir um valor próximo a isso. Até o Edu mesmo, que foi artilheiro da Série B ano passado, o Brusque aceitou liberar ele por 800 mil reais, então acho que se o Cruzeiro oferecesse ali, quem sabe, um empréstimo de jogadores, ou por exemplo os 400, 450 mil reais, eu acho que já seria suficiente para sair negociação. Enfim, não seria um jogador para chegar sendo titular ou algo nesse sentido, seria mais uma aposta e assim, não sei se, por exemplo, o Cruzeiro hoje precisa de uma aposta para esse setor de pontas ou um jogador que já chegue sendo titular, como por exemplo foi o Alzic, que é o jogador que pertence ao River Plate, foi especulado no Cruzeiro, que o River Plate queria mais do que 5 milhões de reais, o Cruzeiro não demonstrou interesse em pagar todo esse valor e acabou que a negociação não andou. O Alzic chegaria para chegar, viria para ser o titular absoluto do Cruzeiro, né? E não para ser só mais uma opção como ponta. Eu acho que nesse primeiro momento o Douglas Santos seria mais para complementar o elenco, ainda mais se algum jogador ou outro for deixar o Cruzeiro, eu acho que sim, poderia ser uma boa opção.
Além dele, teve outros jogadores que foram especulados, né, como por exemplo o próprio Zeca, que eu falei aqui para vocês, jogador que tem tido uma boa campanha do estadual pelo Mirassol, ele que tem 24 anos de idade. Nesse ano foram 11 partidas e 6 gols marcados, um dos artilheiros do Campeonato Paulista, aparece entre os top 5 até aqui e realmente tem feito uma boa campanha, mas não seria fácil, por exemplo, a liberação dele junto ao Mirassol. Tem contrato até dezembro de 2024 e além disso alguns outros times do futebol brasileiro já demonstraram interesse nele. Até o Douglas Santos também, jogador do Atlético, a Ponte Preta e também o Juventude já demonstraram interesse na sua contratação, mas ainda não fizeram nenhuma proposta oficial, assim como o Cruzeiro. O Zeca também ser um jogador que eu acho que sairia para um valor próximo a isso, tá? Uns 700 a 1 milhão de reais, ainda mais o Mirassol, que é um time que há muitos anos tem feito esse trabalho de comprar jogadores baratos ou de graça e revender por um lucro muito maior, então não seria uma negociação fácil, sem sombra de dúvidas, mas eu acredito que o Zeca seria uma boa opção para ser o reserva do Edu, por exemplo. É um cara que já teve boas passagens no futebol, ano passado, por exemplo, pelo Oeste e pelo Londrina, somando a temporada dele, fez 37 partidas com 8 gols e 5 assistências, jogador bem jovem, né, 24 anos de idade, já teve passagem também pelo Boa Vista de Portugal e tudo mais. Acho que poderia ser uma boa opção, sim. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito dessa história. E lembrando que até o próprio, no caso, o Adroaldo Leal, que é, no caso, um dos setoristas do Cruzeiro na Rádio 98 FM, confirmou que o Cruzeiro vai contratar, sim, alguns jogadores, justamente pensando, no caso, no final do Campeonato Mineiro, que é quando o Ronaldo vai assinar a compra em definitivo, né? Porque ele tem aqueles 3 meses para avaliar o clube e tudo mais, que ele pode desistir ainda, mas isso todo mundo já sabe que ele não vai fazer. Então, depois desse anúncio e depois do término do estadual, lá na Rádio 98 FM foi confirmado que o Cruzeiro já tem alguns patrocinadores e reforços que vão chegar visando principalmente a Série B. Mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou a respeito desses dois nomes, dois destaques dos estaduais, né, o Douglas Santos e também o atacante Zeca, se seria uma boa opção ou não para o Cruzeiro, e também quais outras opções de reforços, quais posições você acha que o Cruzeiro hoje precisa de jogadores, principalmente visando, né, a disputa da Série B. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma no vídeo ontem de noite, onde eu falo justamente sobre essa notícia aí, sobre o Cruzeiro já ter alguns contratos de patrocinadores engatilhados, principalmente para depois da disputa do Campeonato Mineiro. Vai lá dar uma olhada, tá aparecendo aqui na tela final. E o outro sobre notícias do mercado da bola, vou deixar aqui os dois aparecendo aqui para vocês, junto com o nosso canal de cortes, tudo aqui na tela final agora. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!